E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Então, meus amigos, e agora? Minas não há mais. É justamente essa a questão. Passamos pelo momento que nos impõe o encerramento desse pacto federativo mentiroso. E com isso, acabar com todos os estados. O Brasil unitário, o Brasil uno, gigante por natureza, o Brasil retomando aquilo que ele sempre foi. Esse país continente, esse país gigantesco, que o povo do Iapoque ao Chuí é um único povo, o povo brasileiro. Ele não é paulista, ele não é carioca, ele não é potiguar, ele é brasileiro. E ele vai estar retomando esse Brasil unitário. O gigante retalhado está na hora de acordar desse entorpecimento secular que foi imposto a ele de maneira fraudulenta, sem que o povo soubesse aquilo que estava sendo feito. E agora, você conhecendo a história, só há duas opções. Manter o modelo atual e com isso continuarmos com esse sistema carcomido, esse sistema que se autoalimenta da corrupção. Ele é propício para isso. Ou começarmos a República Democrática do Brasil. Justamente isso, sem estados, um Brasil republicano e uno, um Brasil onde a República converse direto com os municípios, sem ter um intermediário. Quando muito, administrações regionais. Obviamente que essas administrações regionais vão estar a cargo de quem? Do presidente da República. Uma ligação direta. E não esse modelo caótico, aonde o presidente é de um partido, o senador, que representa uma unidade federativa, é de outro partido, o governador de um terceiro partido, o prefeito de um quarto, quinto, sexto partido. E o Tico não fala com o Teco, que não gosta do Pluto, que brigou com o Mickey. E quem paga o pato? Você, meu amigo. Essa estrutura é uma estrutura burra, arcaica e extremamente cara. E é bancada pelo seu imposto. Imaginem o Brasil sem estados. 27 governadores a menos. 27 assembleias legislativas a menos. Com todos os seus deputados estaduais, com todos os seus assessores, com todas as suas pompas e regalias. 27 tribunais de justiça a menos. 27 secretarias de Estado, secretarias de governo a menos. Essa estrutura é de centenas de bilhões por ano. E por que arcamos com isso? Será que em vez de 27 tribunais de justiça, o Brasil não poderia ter, como tem na Justiça Federal, por exemplo, 5 ou 6 tribunais federais, regionais? Será que a Justiça Federal não poderia absorver e tudo virar uma justiça só, uma justiça republicana, e não mais essa questão da União e dos estados, sim tudo do Brasil? Você diminuiria 27 presidências de tribunal. Você diminuiria 27 estruturas administrativas que esses tribunais têm. E eu acho que o grande salto para nós é a união do povo brasileiro em torno disso, desse ideal, disso que era o Brasil. O Brasil, desde a época do Império, desde o seu descobrimento, ele sempre foi unitário. Há um pouco mais de 100 anos,
é que vivemos essa farsa federativa. Cada estado brasileiro tem uma Constituição justamente por isso, meus amigos. Cada estado brasileiro tem o status de um estado autônomo independente, como se um país fosse. E nós sabemos que isso não é verdade. O Brasil não é a união desses estados. Esses estados se formaram em razão do Brasil, não o contrário. E por que ninguém nunca se insurgiu contra isso? Porque é cômodo. Porque lá na origem, isso serviu para aplacar a sede de poder. De quem? Dos coronéis, que haviam ficado ensandecidos com o imperador em razão da abolição da escravatura. Foram eles que foram nomeados para todos esses cargos, então criados nessa estrutura federativa republicana. O Brasil precisa acabar com isso. E é aí que está a grande gênese da corrupção sistêmica da nação está no modelo federativo, não em outro lugar. Não é uma corrupção pessoal, volto a dizer. Esse modelo que está aí, ele não tem lógica nenhuma. Ele é uma farsa. Ele não leva jamais à eficiência da administração. A administração sempre vai estar anos-luz atrás daquilo que a iniciativa privada exige como eficiência. Precisamos rever toda essa estrutura. E nesta revisão passa-se necessariamente, se tiverem de boa fé e com verdadeira vontade de mudança, pelo rompimento desse modelo fraudulento federativo. O Brasil voltando à sua origem unitária, aquilo que ele sempre foi, aquilo que todo o povo sabe que ele é. O Brasil uno, gigante, o Brasil continente, é esse que queremos de volta. Com um modelo muito mais enxuto de administração, com um modelo republicano de fato, aonde a República converse direto com os municípios, sem intermediários, onde os administradores regionais, se tiverem, estejam em contato direto com o comandante máximo da República, que será o presidente da República. Não precisamos de senadores, porque não haverá mais unidades federativas para serem representadas. Precisamos de legisladores republicanos, em número infinitamente menor do que esses 500 e tantos que existem hoje. Garanto aos senhores que com 250 legisladores republicanos conseguiríamos tocar com ampla facilidade o legislativo do país. Sem necessidade dessa estrutura toda arcaica. Essa estrutura pesada, que a gente sabe que está pesado. Falta coragem, talvez, para mudar. E mais do que isso, falta coragem para colocar o dedo onde tem que ser colocado. O poder judiciário, por exemplo, é o único poder que não emana do povo. E numa estrutura republicana, todo o poder emana do povo. E se o judiciário é um poder da República, obrigatoriamente ele tem que emanar do povo. O judiciário tem que ser eleito por eleições diretas. E aí você vai me dizer, mas o judiciário tem que ser técnico? Isso é uma mentira que colocaram na sua cabeça. Se quem faz a lei não precisa ser técnico, quem vai aplicar a lei também não precisa ser técnico. Precisa ser justo, não técnico. A defesa é técnica. A acusação é técnica. O juiz é justo. Prova disso. No nosso modelo, o crime doloso contra a vida, que é o ápice do direito penal, quem julga não é um juiz de direito. Quem julga é um tribunal do júri popular, formado por cidadãos como você, como eu, como qualquer um. Isso prova que quem pode o mais, pode o menos. Então, essa questão que o judiciário tem que ser técnico, não me convence. O judiciário tem que ser eleito, como todos os outros poderes da República. Por uma questão muito simples. Todo poder emana do povo. E agora, José?